Obrigada. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz, dizer do meu contentamento de estar aqui, falando ao povo de Deus, falando ao seu coração. Quero cumprimentar aqui aos nossos irmãos da nossa comunidade evangélica Restaurando Vidas, a qual o Senhor nos confiou, juntamente com meu esposo, pastor Adão. Cumprimento aqui ao nosso querido Ministério de Louvor, que tem sido, diria, 50% do nosso ministério, né, desde o primeiro dia até o momento presente. Sem o nosso Ministério de Louvor, eu não seria, né, não seríamos o que somos hoje. Então, louva a Deus por cada componente do nosso ministério. E também quero cumprimentar o Ministério Desperta Débora. A gente vai poder falar, sim, daqui a pouco sobre mais, né? Mas é Mães de Joelhos e Filhos de Pé. É um grupo de irmãs de oração que se comprometem com Deus de estarem orando a favor dos seus filhos, sejam eles biológicos, adotados ou espirituais. E orando por essa juventude para que se torne a juventude comprometida com o Senhor e com a sua obra. E meus cumprimentos a todas as pessoas que estão ouvindo este programa. Paulo. Eita, rapaz, que coisa boa. Pastora, nós recebemos muitas pessoas aqui que têm um compromisso e fazem a vontade de Deus de forma muito exemplar. E não é diferente com a senhora. Veio nos trazer aqui uma paz, uma palavra de conforto para todos os nossos ouvintes, para mais de 30 cidades a qual nós alcançamos, fora os distritos e vilarejos também que estão conectados conosco. Hoje pelo aplicativo da nossa Rádio Nova FM 95.7, também, né, pelas nossas redes sociais. E eu achei uma coisa muito interessante, meu diretor. Né, o ministério que a senhora antecedeu aí e falou, Desperta Débora, né? Mães de joelho e filhos de pé. Mostra-se a preocupação pela família, né, meu presbítero? Exatamente. Né? Porque hoje... Não é fácil não, viu? Das vezes... forte. Verdade. É pesado. Das vezes os filhos, pela forma de ser juventude, né, saem um pouco dos caminhos do Senhor, e as mães, muitas das vezes, ficam lamentando, mas não têm a desperteza ou o incentivo de ir buscar a Deus por eles. E aí é onde começa todo um sofrimento e a desestrutura familiar. E quando a gente vê exemplos feitos esse, a gente vê a preocupação do ministério, né, de se preocupar através da pastora, incentivar todos a colocar mães de joelhos, porque aí os filhos, com certeza, Deus vai colocar eles de pé. Qual o resultado, pastora, que a senhora tem tido, que eu sei que é muito positivo, com esse ministério? Acredito que é só de famílias bem estruturadas espiritualmente, hein, pastora? Eu não diria só de famílias bem estruturadas, né? Porque isso é um problema espiritual, sim, mas muito social. Porém, a exemplo da profetisa Débora, você pode conferir lá em Juízes capítulo 4, 5, né? Débora era uma profetisa em uma época em que o ministério feminino não era reconhecido, né? Mas Deus a levantou com graça para liderar o povo de Israel, e ela assumiu aquela responsabilidade e ela mesma disse: desperta, Débora. E nós vamos encontrar o rei, né, na época, né, o líder, o homem, dizendo: olha, se tu não fores comigo, eu não irei contigo. Ela disse: bem, eu vou contigo à batalha, agora sabendo que as honras não serão tuas, né? Mas ele disse: não importa, o que importa é que a gente vá e vença. Então Débora era esposa, era mãe, sacerdotisa. Era um ministério assim, tríplice, né? E o Desperta Débora aqui no Brasil é um ministério interdenominacional. Não tem cor, não tem placa de denominação.
Existem em várias igrejas luteranas, anglicanas, batistas, as assembleias, as metodistas, espalhadas por esse Brasil afora e até mundo afora, né? Esse Ministério Desperta Débora, que tem como finalidade, como já disse, né, estar orando em favor da salvação dos seus filhos. E é o que a gente faz. É claro que a gente não ora unicamente pela salvação, né? Porque nós entendemos que Deus fez o homem corpo, alma e espírito, né? Ele tem essa tríplice, então a gente ora pela vida familiar, pela vida profissional, pela vida estudantil, né? Quando os filhos estão namorando, pelos namorados, pelos noivos, pelos casamentos, sabe? A gente tem essa preocupação de orar, e você sabe que servimos a um Deus que ouve a oração, né? Alguém fala oração forte, não é oração forte, é um Deus forte que ouve a oração, né? Ele ouve e responde às nossas orações. Então são muitas bênçãos, eu diria para você, nós temos muitos frutos, resultados desse ministério. Muito bom. E, pastora, há quantos anos já que Deus confiou esse ministério à senhora? Meu caro irmão, eu diria a você que eu tinha apenas 12 anos de idade. Eu era ainda uma menina quando o Senhor me chamou. E eu fiz, naquela época, o ginásio, depois cursei o magistério. E quando eu estava com 18 anos, eu participei de um congresso lá em Paudalho, Recife, Palavra de Vida, ou Palavra da Vida. E ali foi muito forte, muito claro o chamado do Senhor para a minha vida. Aí eu cheguei em casa, falei com meu pai, minha mãe, né? Que o Senhor tinha me chamado e que eu iria para o seminário. Aí eu fiz 21 anos de idade, meu pai não deixaria a gente sair de menor de casa de jeito nenhum, né? Eu fiz 21 anos de idade em janeiro, se eu não me engano, dia 29 de março de 89, eu parti para o Rio de Janeiro para fazer seminário. E então fiz no Seminário Teológico do Oeste, bacharel em Teologia, depois fiz licenciatura em Educação Religiosa. E desde então tenho dedicado a minha vida, né? Antes mesmo de me formar já era reconhecida como missionária pela igreja. E desde então tenho dedicado a minha vida ao Senhor. E o que acontece é apenas resultado, né? De uma vida totalmente entregue. Hoje também não sou pastoreio, também sou professora, né? Da rede estadual, tempo integral, mas final de semana é totalmente dedicado à igreja. E assim, dedicado à igreja final de semana e não tem hora nem dia, né? Porque de madrugada alguém precisa liga, alguém adoece, alguém falece, a gente tem... Agora mesmo no feriado eu tive que, né, sair para fazer uma cerimônia fúnebre. Então assim, é desde sempre. Não sei como seria viver fora do ministério. E seus pais serviam a Deus, pastor? Sim, meus pais são evangélicos, eu sou de uma família toda evangélica, né? Alguns não congregam, né? Alguns poucos não congregam, mas a maioria congrega conosco. Eu tenho um irmão também que é pastor, hoje servindo ao Senhor ali na cidade de Recife. Eu digo hoje, maneira de falar, mas há muito tempo. Ele é pastor anglicano, também professor universitário, escritor, que serve assim de exemplo para mim também, né? O pastor Maurício Amazonas, meu irmão mais velho. E assim que o Senhor nos chamou, né? Ele foi para o Recife, estudou no seminário congregacional lá em TGPO, e eu fui para o Rio de Janeiro. Cada um seguiu o seu destino e temos nossas famílias. A esposa do meu irmão também é pastora, meu esposo também é pastor, então é uma família assim, né, que o Senhor levantou para pastorear. Tudo imersa na palavra de Deus, na presença de Deus. São Paulo.
Que bom você estar acompanhando o seu programa Agreste Cristão pela sua Rádio Nova FM 95.7 por todo este Agreste, né? Aqui pelas ondas do seu rádio e também pelo YouTube e também pelo Instagram, tá certo? Pastora, nós acreditamos que a senhora, nessa sua carreira ministerial, teve diversas experiências com Deus, nesta caminhada que Ele tem otorgado à senhora toda uma confiança. E eu sei que a senhora tem desenvolvido o papel muito bem, levando almas a se renderem aos pés de Cristo. E eu queria que a senhora relatasse aqui para nós, o povo de Deus, onde nós muitas das vezes trazemos testemunho aqui e a gente vê posteriormente que pessoas têm tido sua fé renovada, né, pelos acontecimentos espiritual que se tem trazido aqui no programa Agreste Cristão. E eu queria que a senhora trouxesse um testemunho da parte de Deus que está guardado em sua mente, que marcou a sua carreira ministerial, para que pudesse cada vez mais reforçar ou firmar a fé de quem está do outro lado do rádio. Das vezes a pessoa que está nos escutando agora está passando por provação, seja lá no qual for, e precisa de algo da parte de Deus. E eu acredito que a experiência que a senhora teve já com Deus foi muitas, mas eu queria que a senhora trouxesse uma para os nossos ouvintes estar compartilhando esse momento junto conosco, pastora. Bem, como eu falei inicialmente, né, eu saí de casa com 21 anos de idade. Do interior, não conhecia Caruaru, para você ter uma ideia. Eu fui uma vez a Recife, era a maior cidade que eu conhecia, assim, até então, né? E fui embora atendendo esse chamado, porque eu entendia que tinha que haver um preparo, né? Eu já lia muito sobre missões, ouvia falar, e eu queria me preparar de uma forma, né, acadêmica, para que eu pudesse responder a todos que perguntassem a respeito da minha fé, do meu chamado, visto que o Ministério Feminino até hoje ainda sofre, né, algumas restrições. Imagine você na década de 90, né, em 2000, né, eu lembro muitas experiências, mas uma delas, né, a gente morava numa comunidade lá no Rio de Janeiro, e o pastor que me convidou para morar com eles enquanto fazia seminário, houve lá um problema familiar e eles resolveram de última hora mudar para São Paulo. E eu teria que abrir mão do meu seminário, né? Eu já cursava o seminário. E ele disse, olha, você não tem escolha, ou você fica sozinha ou você volta para sua casa. E não dá para levar você com a gente e não tem outra opção. E eu sempre fui assim muito persistente. Eu não sou de recuar, sabe? Não sou de voltar atrás. E quando lembro como se fosse hoje, cheguei do trabalho, eu trabalhava na loja evangélica, o sábado de carnaval, tudo muito difícil, muito estranho, barulhos de homens entrando dentro da comunidade, da favela onde eu morava, né? E eu sabia que a coisa não estava muito boa. E eu comecei a ter, assim, muito medo naquele momento. E eu olhava para as paredes e eu estava ali sozinha. E eu não me ajoelhei, não. Assentada na cama, eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor aqui agora. Eu estou aqui sozinha. Deixei papai, mamãe, meus irmãos. Estou aqui, sem ninguém, sem dinheiro, como se diz o provérbio, né? Sem ele, sem beira. E estou com medo. E eu preciso de ti, Senhor. E ali, irmãos queridos, enquanto eu orava, eu sentia assim como um lençol bem fininho, sabe, bem suave me cobrindo. E ali eu entendi que o Senhor estava comigo. Eu não estava só. E deitei e dormi. E aquela sensação me lembrou muito a mamãe, quando a gente criança, né, a mãe saía
de quarto em quarto lá. A mamãe teve uma família muito grande. E eu lembro, com muito carinho, a mamãe vinha e cobria a gente às vezes até se descobria só para sentir, né, aquele lençolzinho subir e descer sobre nós, né? E essa experiência, sabe, irmão, eu nunca esqueço. E diante de tantas as diversidades, tantas coisas, você imagina o que é. Hoje eu estou com 55 anos. Desde os meus 12 anos que eu tive um encontro com o Senhor, vivo este amor, este chamado, sabe? Eu nunca me desviei, eu nunca tive vontade de voltar atrás, nunca tive vontade de desistir. É claro que às vezes as demandas da vida, né? As adversidades, os maus que se infiltram em nosso meio, tá? Eu sei falar disso muito bem, das experiências negativas que tivemos, mas olha, o meu Jesus não decepciona jamais. Ele não nos deixa só jamais, Ele está sempre conosco, sempre suprindo. Então, se você quiser que eu conte, olha, a tarde vai ser pequena demais. É isso aí, não é fácil. Aqui que a senhora falou, eu sou de Maceió, estou aqui só há 7 anos, minha esposa é daqui. E de onde eu vim era uma pastora, é uma pastora, né? No qual eu e minha esposa ama de coração, a pastora Esther. É uma senhora já está pegando seus 70 anos. E lá, através dela, Deus me levantou a presbítero. E foi uma rejeição muito grande quando eu cheguei aqui, porque não aceitavam que uma mulher tivesse posto a mão lá e ter... Só que Deus é tão bom na nossa vida que foi confirmado aqui um pastor e confirmado na sede. Chegou lá, até eu teve um questionamento, mas quem levantou ele foi uma mulher. Aí até o pastor falou assim, e o que é que tem? Não foi a mulher, foi Deus que estava usando a mulher para levantar. Aí foi um tapa na cara de muitos pastores, né? Porque existe muito esse preconceito, é compreensível, eu entendo e respeito várias linhas teológicas, né? Mas você não dá espaço de atacar os outros, né? Já veio a pastora Eliana aqui, na qual ela falou que não foi fácil para ela ser reconhecida como pastora. É uma luta muito grande. E a senhora, agora vou para o título, veja bem. Missionária, hoje pastora. Como foi esse processo, pastora? Foi fácil de aceitar? Teve muita dificuldade? Não para a senhora, mas quem estava ao seu redor de reconhecer pastora e não assim missionária. O pessoal gosta de taxar por nome. Mas a gente tem que honrar aquilo que Deus coloca na vida do homem e da mulher. Então quando eu chamo pastora, eu não chamo não é porque é a mulher, mas é compreendendo e entendendo que tem um chamado de Deus específico. Eu entendo dessa forma. Como foi para a senhora chegar ao pastora, vamos dizer assim? Bem, na verdade, eu nunca busquei esse título, certo? Inclusive, quando as pessoas me perguntam o meu nome, né? Você nunca vai me ouvir dizer pastora Mauriceia. Qual é o seu nome? Mauriceia. Que é o meu nome, Mauriceia Marli, né? Mas assim, eu vim para Cupira, juntamente com meu esposo e minhas filhas, Priscila e Natália, ambas com 8, 7 anos na época, como missionária da Igreja Metodista Wesleyana. Nós quem fundamos esta igreja aqui em Cupira. Sim. E com o decorrer dos anos, a igreja mesma, os membros, né? Eu digo a igreja, não a instituição, mas a membresia. Começou a me chamar de pastora e meu esposo de pastor. A gente fazia tudo. A gente ganhava alma para Jesus, a gente discipulava, a gente batizava, a gente casava, consagrava as crianças, né? A gente fazia tudo, ministrava a Santa Ceia, a gente só não tinha, né, o título de pastora. O título este, como eu te falei, que foi me ortegado, não assim, não foi a denominação, né? A igreja em si, que foi me chamando de pastora. Reconheceu a autoridade de Deus na sua vida. Exatamente. E só já trabalhava, já passaram a chamar. Exatamente. Então, é isso. Muito bom. É desse jeito. Porque assim, do mesmo jeito,
a senhora é mais uma, vamos dizer assim, em que sentido? Não pediu para ser, Deus honrou. Exatamente. Então, a minha antiga pastora desse mesmo jeito, a pastora Eliana foi do mesmo jeito. Conheço vários pastores que não queriam ser pastores, mas Deus honrou. Então, eu fico feliz porque assim, a gente tem que parar de olhar mais às vezes para o título e ver a chamada. Ver o que, as obras, que a gente às vezes, por falta de Bíblia, né, como eu disse, a gente lê e interpreta de todos os ângulos a Bíblia. Mas será que o autor está lendo conosco para nos direcionar? Então eu fico feliz por esse testemunho da senhora, dessa sua chamada, porque só faz fortalecer mais aquilo que já tem dentro de mim, além do respeito pelas mulheres de Deus. E na questão, pastora, da comunidade evangélica Restaurando Vidas, quanto tempo a senhora fundou essa igreja? Bem, essa igreja foi fundada já tem alguns anos, né? Nós, como eu te falei, éramos da igreja metodista wesleyana, e na época o nosso bispo faleceu, nós tivemos um problema com o nosso SD, pedimos ajuda ao secretário-geral de missão e não fomos atendidos. E a igreja fez uma reunião, isso os presbíteros, diáconos, diaconisas, né? E disseram, ou a senhora toma uma posição, ou a gente sai da igreja. 96 pessoas que estavam nessa reunião, né? Assinaram lá uma ata, dizendo que estavam saindo, eram todos membros da igreja, né? Para a comunidade Restaurando Vidas. Aí, a partir daí, a gente foi correr atrás, né, de organizar a ata, de registrar a igreja, CNPJ, aquela coisa toda, sabe? Mas não foi uma coisa assim que nós planejamos e tivemos prazer em fazer. Estou entendendo. O meu objetivo sempre foi e sempre será cuidar de vidas, ganhar almas para Jesus. Porque eu entendo, sim, as instituições são maravilhosas, são excelentes. Eu sinto falta de ter uma instituição maior, de ter alguém assim, sabe, nos liderando. Não faltou convite, não faltou convite. Só que no momento nós optamos em ficar, né, curando as feridas da igreja, que ficou muito ferida, muito machucada. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não vale a pena, né? E até hoje, o nosso ministério é esse, cuidar de vidas. Sabe, lá você vale pelo que você é, não pelo que você tem. Se você nos fizer uma visita, você vai perceber que lá não tem ricos e pobres. Lá somos uma comunidade. Todos são importantes. Todos são maravilhosos. Por todos, Jesus morreu. A gente não faz acepção de pessoas. Eu não sei o dízimo de ninguém da igreja. Não tem esse negócio assim, o irmão é empresário, dá um dízimo, né, gordo, 10 mil reais de dízimo, o outro é pobrezinho, ganha só um salário, metade do salário. Para mim, são todos iguais. São pessoas. Exatamente. São almas porque Jesus morreu. Você pode perguntar isso a qualquer membro da nossa igreja. O que vale é a vida, é a pessoa, é a família. E o bom de ouvir isso da senhora é porque reflete na sua face isso. Obrigada. Reflete mesmo. Não estou aqui... Está lhe ouvindo, veja bem, está lhe ouvindo e lhe olhando, dá para sentir que o chamado brilha no seu rosto. Obrigada. Viu? Irmão Paulo. Olha, muito maravilhoso esse momento com esse bate-papo com a pastora Mauricéia, né, pela Igreja Restaurando Vidas, aqui em Cupira. E nós queremos dizer a você que com muita participação pelo YouTube, você seja bem-vindo, tá? A nossa programação, você pode estar se compartilhando e fazendo com que mais pessoas desfrutem desse momento, ou desses momentos que nós trazemos todos os sábados à tarde, programas mais ouvidos dos finais de semana, está certo? Pastor, aqui, prazer e satisfação estar aqui com a senhora.
nesse bate-papo tão legal, né? Sentimos falta do pastor Adão e sabemos que ele tem também suas ocupações e a senhora está aqui de forma muito prazerosa, dizemos assim. Pastor, eu já estive visitando a igreja Restaurando Vidas, que a senhora é pastora. Eu me senti muito bem junto com a minha família, com a minha esposa, ainda era ali perto do Lula Mercado. Sim. E eu gostei bastante, né, os louvores, a gente se sente bem acolhido, e isso é muito importante. Eu queria perguntar à senhora algo que é muito bom, onde o nome da igreja, né, já é bem acentuado, que é Restaurando Vidas. Restaurar aquilo que às vezes perdeu o valor diante da sociedade, restaurar aquilo que está praticamente destruído. E eu queria perguntar à senhora o incentivo, o comportamento da igreja em questão, já quer cuidar de vidas. É feito muito, pastor, a questão de evangelismo, visitar sempre as pessoas que estão precisando de visita, digo os doentes, os enfermos, pessoas que estão até afastados do evangelho. Como é que a senhora dinamiza essa questão de pessoas tão necessitadas hoje? Por exemplo, pastora, você que está nos escutando, acho que você está nos compreendendo. Hoje é difícil, eu falo por mim, não sei o presbítero, cada um aqui tem sua opinião e podemos externar isso. É difícil hoje, pastores, que muitas das vezes a senhora acabou de falar aí com muita sinceridade, o comportamento financeiro. Isso é uma das coisas que mais cativa a gente. Quando cada um é apreciado pelo que ela é e não pelo que tem. Isso é um dos pontos mais positivos que eu acho. Minha mãe está escutando, meu pai, né, são evangélicos também, graças a Deus por isso. E ele tem também seus apelos pela senhora, tá, pastora? Irmã Júlia e irmão Antônio. E a gente não vê isso muito, pastora, hoje. Por exemplo, nós temos um pastor hoje aqui, pastor Luciano, que quando ele chegou aqui, o presbítero sabe disso, ele disse: eu quero visitar cada membro e saber ele pelo nome e aonde ele mora. Isso é um papel que eu gosto de desenvolver. E aquilo me impactou e chamou minha atenção, pastora. Porque não é fácil de ver isso acontecer. Nós tivemos pastores, né, em outra congregação, na Pernambuco, que eu fazia parte de lá, e chegou pastores que ficou aí 10, 12, 13, 14 anos e não sabia onde era que meu pai e minha mãe moram. Entendeu? Então eu acho isso, não é legal. Porque a ovelha, ela quer ser visitada, a ovelha, ela quer uma comunhão, a ovelha, ela quer esse contato, né? Como é que a senhora dinamiza isso, pastor? A senhora distribui isso de forma satisfatória com as ovelhas? A gente vê isso. Eu acredito que é uma das coisas que mais cativa as pessoas. E a senhora tem isso na sua expressão, no seu modo de tratar. Fala um pouco sobre isso, pastora Mauricéia. Já fui mais. Quando era tempo integral, né? A gente dava uma melhor assistência, a gente reconhece isso, né? Mas assim, o papel da igreja é evangelizar. Consequentemente, vem, né, as visitas aos enfermos, aos doentes, aqueles que são acamados, visita aos necessitados, né? Aí entra a ação social, é todo um conjunto, né? Quando eu vivia tempo integral para a igreja, né, as visitas eram mais frequentes. Eu saía visitando... Com mais tempo, né? Com mais tempo, sim, com mais tempo, né? Agora a igreja entende isso. Verdade. A igreja sabe da nossa correria, né? Porque... não é brincadeira, você entrar numa sala de aula, 7h30 da manhã, sair 5h20 da noite, da tarde, chega em casa já à noite já. Né? A gente vive assim, como a igreja não tem condições de manter um pastor em tempo integral, tá entendendo? Financeiramente a igreja não tem condições. Ainda, né? Ainda não tem condições, né? E a gente não tem, assim, recursos vindo, né? Então a gente teve que cair em campo mesmo, trabalhar. Aí torna-se um pouco mais difícil. Mas, necessitando, a gente vai de madrugada, a gente não quero saber a hora, sabe? Verdade. Não tem cansaço, não tem feriado, né? A igreja necessitando, a gente está presente. Muito bom.
Pastora, vamos falar um pouco sobre o evento que vai ter Sim, agora próximo. rapaz. Explique sobre esse evento, o que é, de onde surgiu no seu coração, é o primeiro, o segundo, o terceiro, explique tudo. Veja só, o Desperta Débora já está assim há mais ou menos 18 a 20 anos, né? Ainda era na época da Metodista. É. E nessa nova organização, ou liderança, posso assim dizer, né? É o segundo ano da diretora Clênice, juntamente com a diretora, né, a nossa dirigente, irmã Bia, Clênice Bia, e é o segundo ano, por isso está chamando aí segundo congresso, mas eu já falei para eles, olha, nós já tivemos outros congressos, né? Então, ano passado esteve conosco o cantor Armando Filho, né, o qual gostou muito da nossa igreja, esteve muito à vontade, foi um dia... Naquela época, saindo da Covid, inclusive eu estava com Covid. Eu nem fui nesse dia, né? Eu fiquei em casa porque eu estava com Covid. A Covid havia me pego pela segunda vez. E a gente está programando agora para a próxima semana, né? Que já começa sexta-feira. Armando Filho novamente conosco. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E... estamos com o tema Ele Vem. Antes mesmo de acontecer essa guerra que está aí assolando, né, Israel e o Hamas, a gente já vinha, né, com esse tema. Não foi por causa da guerra que a gente está dizendo Jesus está voltando, né? Tem sido tema das nossas pregações já há alguns dias. E isso é na sexta. A partir de que horas, pastora? A partir das 19h30. O Armando Filho vai cantar e pregar. Bom. No sábado vai estar conosco a cantora Camille, que é daqui, de Cupira mesmo, né? E a pastora Keila Camargo, que é a esposa do pastor Maurício Amazonas, quem trouxe, né, quem incentivou esse ministério para a nossa igreja. E ela sempre esteve conosco nos nossos congressos, ela vai estar pregando. No sábado? No sábado. Que horas? A partir de que horas? A partir das 19h30. 19h30. Só no domingo, que é a partir das 18 horas. São 3 dias de festa. São 3 dias. Aí no domingo é o fechamento com o ministério local e eu que estarei pregando. Muito bom. Muito bom. Presbítero Luan, quando a gente começa a interagir, eu vejo confirmação, né, da parte das pessoas que estão nos ouvindo, e nós agradecemos a você. Nós temos aqui a participação do irmão Janduí, né, Oliveira, e ele disse assim, ó: o culto ontem na minha casa foi bênção. Aí está aqui a irmã Margarete, né, Marli, está dizendo: os cultos nos lares ainda é realidade na nossa comunidade, graças a Deus. Olha que bênção, tá vendo? Desse jeito. Esses cultos nos lares têm deixado as pessoas fortalecidas, bastante à vontade. E a gente só acompanhava isso, presbítero Luan, e você que está nos ouvindo, quando a gente congregava na Metodista, né? O pastor Pedro chegou e aí começou a fazer os cultos nos lares, né? A questão do estudo em células, e isso multiplica bastante, pastor. E quando a gente vê relatos feitos esse, nós mandamos um abraço para vocês, tá certo? Que estão nos assistindo, e pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal Igreja Cristã, até fortalecendo assim as nossas redes sociais e também no Instagram, tá certo? Então, pastor, isso é confirmação do que a gente está conversando aqui. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, né, pastora? Sim, sim. Inclusive, a gente fez uma campanha, a gente participou de uma campanha nacional durante alguns anos, que eram 40 dias de jejum e oração. E a gente fazia os 40 dias com toda a igreja. Que bênção, né? Toda a igreja participando, sábados e domingos na igreja. Mas durante a semana eram nos lares. Os cultos de oração e assim, olha, são verdadeiramente muito abençoados. Verdade. E o Desperta Débora, como eu estava falando, né? Ele se reúne todas as sextas-feiras, né? Nos lares. É uma sexta-feira, a última, no caso, do mês na igreja, e as demais nos lares. Muito bom. Aproveitando o gancho, pastora, diga os dias de culto da sua igreja e os horários. Muito bem. Na quarta-feira, nós temos o estudo da palavra, a partir das 19h30. Bom. No sábado, culto de louvor e adoração, também, a partir das 19h30.
escola bíblica dominical, que é uma coisa que poucas igrejas têm preservado, né? Mas nós temos ainda, glória a Deus por isso, a nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas e o nosso culto no domingo a partir das 18 horas. Local. Eu quero aproveitar aqui e convidar todos vocês, né, para estarem conosco em um desses cultos, né, conhecendo a nossa igreja, você que não conhece, você que é aqui da cidade. Se não tem culto na sua igreja, eu costumo dizer muito isso, se não tem culto na sua igreja, sem ter nenhum compromisso na sua igreja nesse dia, vá nos fazer uma visita, tá bom? Você será muito bem-vindo. Nós ficamos, o nome da rua não é muito conhecida, mas tem aquela quadra ali na Coab, depois do antigo Novo Gás, ali na Avenida Miguel Pereira Neto. Certo. Né? Ali onde ficam as garagens do... Sou Aloysio, né? Isso, ali. Uhum. Você pode estar. No caso é ali próximo onde o prefeito fez o comitê Isso. dele. Exatamente do lado do comitê. Pronto. Exatamente, ao lado do comitê. A primeira garagem, né, é uma garagem, né, ainda é uma garagem, mas é um lugar onde o Senhor derrama a sua unção. E olha, e a gente que congrega lá dentro, a gente não vê, sabe, que o lugar é simples, porque a glória de Deus é tão manha, é tão grande que invade os nossos corações. Muito bom. Pastor, esse evento a qual vai acontecer agora vai ser um evento, eu acredito que marcante, né? Principalmente para mim. Eu acredito que aí, eu acho que em 98 mais ou menos, Armando Filho veio para um evento, o cantor e pastor Armando Filho veio para um evento ali na quadra poliesportiva. E foi muito bom, muita gente participando, não lembro por qual igreja, não sei se foi pela congregacional, que sempre trazia ele. E foi um evento de grande porte, e até hoje eu tenho uma foto que eu tirei com ele. Em 98, meu diretor. Foi ontem. Então eu acredito que ele agora, né, vai vir novamente, a gente vai ter esse contato, agora podendo entrevistar ele e trazer as matérias aqui, sábado próximo, não, um sábado depois, que a gente tiver lá no evento. Vai ser na sexta, né? Vai ser na sexta, né? Então a gente pode trazer no sábado já. A gente já traz, né? O senhor já faz esse apanhado aí, né, meu diretor? E faz todos os cortes. E a gente traz aqui. E você que não vai poder estar no evento, que é importante que você esteja, você vai ouvir aqui pela sua Rádio Nova FM no programa Agreste Cristão no sábado à tarde. Mas é bom que você esteja lá, desde a sexta-feira, para que você possa acompanhar e receber também mais da parte de Deus ali naquela casa de oração, tá certo? Eu acredito, pastor, que todos que estão nos assistindo, nos vendo, estão regozijados com esse bate-papo legal, com algo que a senhora vai deixar aqui muito marcante, né? Das vezes a gente não sabe quem está do outro lado do rádio, das vezes a pessoa está sofrendo tanto, meu diretor, com algo ou situações, né? Das vezes a pessoa está em um leito de um hospital, das vezes você está aí, né, encarcerados, mas saiba de que Deus, ele sempre tem uma resposta para você. Saiba de que Deus, ele não deixa passar despercebido. Saiba que para ele você tem uma grande importância, porque na verdade a sua alma para ele é muito preciosa. Então, nós estamos aqui para dizer a você que não chegou ao fim, não terminou. Apenas é uma fase que Deus, ele quer tratar da forma dele com cada um de nós. Temos os nossos altos e baixos, mas a fé nossa em Deus é que faz tudo se restaurar. Então nós estamos aqui para te dizer que Deus, ele é o responsável por dar a palavra final. Eu acredito que antes da pastora sair, ela vai estar fazendo a oração pelos nossos ouvintes, para que você possa daí também ter uma ideia, a atmosfera que há aqui nesse estúdio da Rádio Nova FM, quando o povo de Deus se reúne, o ambiente se transforma e a paz de Deus começa a reinar aqui neste lugar. Meu diretor, o que é que a gente tem mais? Não, já estamos chegando no finalzinho do quadro, pastor. Queremos agradecer a senhora, né? Ficamos felizes quando a gente entrou em contato com a senhora permitiu a gente estar lá nesse evento. Ficamos muito felizes mesmo e vamos estar. Eu não estarei no sábado, eu pessoalmente, eles estarão porque tem uma reunião ministerial. Aí, como estou na condição de presbítero, eu tenho que estar na reunião, mas eles estarão nos 3 dias. E no domingo também. No domingo, nosso culto também aqui é de 6 às 8. Só que quando for umas 7 e pouco, eles vão, como eu fico no som lá, o responsável da mídia, vou ficar, quando terminar o culto eu vou falar também. Mas vai ser muito bom. A gente vai estar passando aqui a vinheta que a senhora passou, a gente vai estar divulgando a semana todinha. E
eu sei que o evento vai ser muito bom para a glória de Deus, né? O objetivo são almas. E antes de a senhora fazer essas considerações, deixa uma mensagem da parte de Deus para a gente, pastor? Uma palavra? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Fui pega de surpresa agora, né? Mas tudo bem. É assim mesmo. É o diretor, viu? Muito bem. Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Então, quero deixar essa palavra. Nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus. Glória a Deus. Que trabalha, que opera a favor daquele que espera por ele. Então, nosso Deus é fiel. Eu tenho visto ao longo desses anos o Senhor colocar osso no lugar, o Senhor curar pessoas com câncer, sabe? Pessoas com as mais diversas enfermidades, o Senhor curar. Também já vi o Senhor não curar, levar, né? Eu já vi o Senhor abrir portas, coisas improváveis e o Senhor realizar. Mas, como eu te falei ainda há pouco, se eu fosse compartilhar realmente, uma tarde seria muito pouco. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo, né? O escritor aos Hebreus, ele fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele não mudou. Ele está sempre trabalhando a favor dos seus filhos. Ele está sempre abençoando com as suas bênçãos, né? Chuvas de bênçãos estão sendo derramadas sobre nossas vidas e às vezes a gente nem percebe. Então, eu quero dizer que muito obrigada por essa bênção desse programa, por esse reconhecimento, né? Por essa porta que se abre para a divulgação do Evangelho. Que o Senhor continue abençoando vocês, que Ele faça prosperar, né, o trabalho de vocês. E assim, muito obrigada pelo apoio, pela divulgação do nosso evento. Dizer que vocês serão bem-vindos, sim, podem estar conosco. É uma forma de, né, divulgarmos e alcançarmos mais pessoas. E o nosso objetivo maior que é ganharmos almas para Jesus. Muito obrigada. E eu quero ainda mandar aqui um abraço carinhoso para minha família, meu esposo, minhas filhas Priscila e Natália, meu genro, minha netinha que acabou de nascer hoje, 21 dias. Opa. A toda a igreja, a comunidade Restaurando Vidas e a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Que o Senhor abençoe a todos. No nome de Jesus. Pastor, aqui, prazer e satisfação, tá certo? Tê-la aqui conosco. Leve um abraço para o pastor Adão, tá certo? E nós queremos dizer que nós queremos ter a senhora mais vezes aqui, principalmente com o pastor Adão também, tá certo? Nós queremos dizer para a senhora, pastora, que todos os eventos que tiver na igreja Restaurando Vidas, que a senhora pastoreia, o projeto Agreste Cristão, na pessoa do nosso diretor irmão Luan, está junto com a senhora para fazer toda uma divulgação e dar cobertura ao evento e fazer com que isso seja mais bem divulgado para todos os nossos ouvintes das mais de 30 cidades a qual nós alcançamos com as ondas da nossa Rádio Nova FM e também as nossas redes sociais. Eu queria que antes de a senhora ir embora, pastora, que a senhora deixasse uma oração para os nossos ouvintes que estão do outro lado do rádio, precisando aí de um reforço espiritual, e a senhora, como pastora, vai estar aqui conosco intercedendo a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes. Amém. Querido, querida, oremos juntos para a glória de Deus. Te louvamos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede
de estarmos aqui compartilhando, Senhor, o Teu chamado na minha vida, o Teu cuidado, o Teu carinho para comigo, para com a minha família e para com a Tua igreja, Comunidade Restaurando Vidas. Obrigada, meu Deus, por este instrumento que o Senhor levantou neste lugar, através da vida dos Seus filhos, para divulgarem o Teu Evangelho. Eu oro neste momento a favor de todos os nossos ouvintes, sejam eles evangélicos ou não, que eles possam sentir agora, neste momento, a Tua doce presença inundando suas vidas. Que eles possam sentir, Senhor, o Teu abraço carinhoso. Tu que és um Deus de Pai, um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus de paz, um Deus de salvação, libertação, transformação. Manifesta nesta tarde o Teu poder, Senhor, na vida desta pessoa que precisa de alento, de cura, de libertação, em o nome de Jesus. Sabemos que é o Senhor que opera tudo em todos e por isso já Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.